Eu quero trazer duas minhocas para colocar na cabeça de vocês sobre esse assunto, e a primeira delas diz respeito assim, como que a gente pode aperfeiçoar a segurança sem perder a liberdade, a beleza da liberdade que a gente conquistou com essa revolução toda. E volta e meia eu sinto a aparição de um fantasma controlador, quer dizer, e quando eu falo isso, não estou trazendo acusação, não é uma acusação específica, mas nós seres humanos temos essa tendência de vir com a mão do controle para tentar resolver um problema de segurança. Como que a gente pode falar em segurança sem perder a beleza da liberdade? E a segunda minhoca diz respeito a uma provocação que esse Dia Mundial da Internet Segura lançou aí na rede, que eu estava lendo. O que fazemos e o que queremos, né? Cidadania online. E aí eu quero aproveitar para falar para tanta gente que interage comigo através do meu blog, no Terra, através do meu Twitter, do meu Google+, de Facebook, etc. e tal, do CQC também, pessoas que acham que usando essas redes, clicando, assinando petições, a gente está mudando o mundo com o mouse, né? Eu duvido muito de quem acha que muda o mundo sentado numa poltrona, clicando no computador. E acho que a gente não muda o mundo real simplesmente atuando no mundo virtual. Eu tendo a concordar com o Taz, mas eu discordo na separação entre, digamos assim, vida virtual e vida real, ou entre vida online e vida real. Essas novas tecnologias da comunicação, a internet, as novas tecnologias da comunicação como um todo, elas não só reconfiguraram a esfera pública, mas elas têm um impacto na nossa subjetividade. Já não dá para separar uma coisa da outra, o que a gente chama de vida real da vida virtual. Até porque as instituições do Estado, a maioria delas, a maioria das instituições, ponto, já estão presentes na rede. E a gente sabe que sempre houve, na verdade, uma interação entre o plano imaginário e o plano concreto das ações. Então, eu já não faço essa separação, de modo que eu sou mais entusiasta do e-ativismo, digamos assim, do que o Tais, talvez. Eu acho que a própria presença dessas novas tecnologias da comunicação, a maneira como elas impactaram nossa subjetividade, nosso imaginário, nossas estruturas cognitivas, a maneira como ela reconfigurou a esfera pública, coloca um desafio para nós, que é de que maneira vamos fazer política hoje, de que maneira nós vamos nos organizar quando as formas de organização popular estão falidas, digamos assim, diante de uma sociedade do entretenimento, de uma sociedade do espetáculo, de uma sociedade educada pela televisão. Né, eu digo as formas tradicionais de organização e de pressão, o comício, né, a Kombi do sindicato, enfim, as novas tecnologias da comunicação colocam esse desafio para a gente. E, então, de certa maneira, eu acho que nós temos exemplos, o Tais deu o exemplo do Não Foi Acidente, mas nós temos o exemplo também do Ficha Limpa, que foi uma lei basicamente criada a partir de uma ação popular que se deu nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas têm um impacto na vida real. Não vamos esquecer, por exemplo, que a guerra do Iraque, por exemplo, muitas notícias foram recebidas online e que interviu diretamente na condução dessa guerra. Então, não faço essa separação de maneira muito clara. Eu acho que, para início de conversa, eu defendo a internet como um território livre mesmo. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Nós temos que garantir a pluralidade de vozes. Eu sou a favor da internet como um território livre. E acho que, já que a internet reconfigura a esfera pública e reconfigura a própria democracia, a experiência da democracia, os conflitos próprios da democracia foram transferidos para esse ambiente. Então, uma das aporias, digamos assim, uma das contradições dos regimes democráticos é a ideia de que uma lei, muitas vezes, limita outra lei, né? Então, vamos dizer, vamos pensar em termos do marco civil da internet, que está sendo discutido nesse momento na Câmara dos Deputados, por meio de um substitutivo do deputado Alessandro Molon, do PT. O direito à privacidade, por exemplo, é um direito que a gente tem que salvaguardar, ou seja, a privacidade do usuário na rede, de ter os seus dados protegidos, né, a inviolabilidade da sua intimidade e da sua privacidade. Esse é um direito. Mas, aí esse direito se confronta com um outro direito, que é o direito à dignidade humana,
de grupos vulneráveis que são demonizados e difamados na internet, que foi a minhoca que o Tass trouxe na sua fala. Essa contradição não está acontecendo só agora, ela já acontecia, né? Então nós temos que, de fato, pensarmos em que medida nós estamos autorizados para definir o que são ou o que não são as ideias legítimas na internet. Os provedores, eles são muito diligentes em retirar conteúdos, digamos assim, que ferem a propriedade intelectual e o interesse das grandes corporações de entretenimento. Mas muitos provedores não são diligentes na hora de retirar conteúdos racistas, conteúdos xenofóbicos, homofóbicos, usando como argumento a liberdade de expressão, o que eu acho correto. Só não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que a internet deve ser um território livre e a gente deve estabelecer uma batalha cultural envolvendo o próprio judiciário nessa batalha cultural. Eu recebo muito no Twitter e no Facebook denúncias de páginas de conteúdo homofóbico, racista, e eu sempre lembro as pessoas, olha, o mal se alimenta da propagação. Mesmo que você divulgue essa página para dizer o quão você está chocado, você acaba fazendo circular esse conteúdo. Então, nessa batalha cultural de discurso e contra-discurso, uma atitude eficaz nossa é não divulgar esses conteúdos, mesmo que seja para dizer que está chocado. É simplesmente denunciar a quem de direito, as instituições que devem fiscalizar esses crimes, porque no Brasil injúria, calúnia, difamação são crimes contra a honra pelo Código Penal, então já está garantido. A gente só tem que valer isso no ambiente virtual. Então, denunciando a quem de direito e não divulgando é uma maneira de fazer uma batalha cultural e salvaguardar a liberdade de expressão. Porque na liberdade de expressão, quando a gente fala em liberdade de expressão e liberdade individual no ambiente virtual, está também aí contemplado o direito da pessoa de bloquear outra. Porque eu acho muito curioso que quando uma pessoa vem com um insulto racista ou homofóbico nas redes sociais e ela é bloqueada, ela diz assim, ora, mas você está atentando contra a liberdade de expressão? Não, meu querido, eu tenho É verdade, o sujeito nunca aceita ser bloqueado. Exatamente. No terreno da internet, como comunicação, nós temos muita coisa também para constituir. Até porque ela é um território sem fronteiras. Diferente dos outros veículos e formas de comunicação que estão geograficamente estabelecidas, a internet é uma rede mundial. E não há uma legislação e normas de caráter mundial ainda tão claras sobre a comunicação. Mas a questão dos direitos humanos, os princípios éticos da convivência humana, enfim, precisam estar presentes. É um debate tanto para cada um dos países, para o Brasil ou para cada um, mas é um debate de cooperação também no âmbito das Nações Unidas, que essa rede possa ser produzida com o sentido que a Isadora disse ali, do bem. Né? E aí o Marcelo disse também sobre aperfeiçoar a segurança sem perder a liberdade. Eu penso que todos nós que vivemos ou que sabemos e que temos a obrigação de saber que este país já viveu censura, nós somos contra a censura, é claro. Mas a regulação das relações também é importante. Em que sentido? A violência que ocorre, por exemplo, contra crianças, através da internet, a pedofilia na internet, ela não é virtual. Aí eu concordo com o Jean na sua reflexão. Ela é uma violência contra uma criança real. Há uma série de indicações de que as fotografias, as imagens, a perversidade dos adultos que usam as crianças sexualmente, que as colocam nessas imagens da internet, que vendem essas imagens, porque isso é tudo um grande mercado, um grande comércio da exploração sexual, isso tudo é contra uma criança real, que sofreu essa violência, que é usada, e que muitas vezes, no âmbito das polícias internacionais, há, nessas redes criminosas, indicações de que, depois de um tempo, essas crianças são descartadas, são mortas, enfim, não há notícia, acabam nas redes de tráfico de seres humanos no mundo. Então, a internet, ela, neste sentido, ela precisa haver, sim, uma observação. Eu diria que, no entanto, a Polícia Federal no Brasil faz um trabalho forte, um trabalho legal. A SaferNet faz um trabalho forte, um trabalho, inclusive, com essa helpline que está aberto a todas as pessoas fazerem denúncias.
mas nós precisamos mesmo do engajamento do cidadão, da cidadã, da pessoa que navega, que não vai ter, entendeu, polícia virtual para tudo que acontece. São milhões de conexões acontecendo todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto. Então, o que eu penso que nós devemos fazer como poder público, e que o Marcelo citou esse exemplo, já da ficha limpa, ou do enfrentamento dos acidentes, essa mobilização da sociedade pode servir para isso. Eu adorei esse ponto que a gente chegou. O que não é legal para a gente, não é legal na rede. E eu estou muito interessado em entender por que a gente faz essa diferenciação da militância virtual, da militância no mundo real. Eu acho um equívoco absoluto isso. Assim como acho um equívoco os veículos de comunicação que têm equipes para fazer o digital ou o online e que tem outra equipe para fazer o jornal, por exemplo, né? Vê lá se o jornal mais bem sucedido do mundo, o The New York Times, tem The New York Times Online ou The New York Times Digital. Não tem. Né? Então, eu estou muito interessado que eu, Marcelo, sou o mesmo cara online, offline, na rua, no computador, enfim, onde quer que eu esteja. Eu acho que isso é muito importante. Sabe por quê? Quando a gente começa a criar, por exemplo, novas leis para esse mundo virtual, me dá um arrepio, eu fico com medo do que pode acontecer, porque nós vivemos num país já com muitas leis, né? E, curiosamente, as pessoas não obedecem às leis que existem, né? A Isadora, para mim, ela reforça o que eu estou dizendo. A Isadora é uma menina maravilhosa, que teve um insight fantástico, a gente viu ela falando aí, é de uma clareza que nos emociona, nos anima de viver nesse país. Só que tem um ponto da Isadora que ela não conseguiu mudar a escola dela. Olha que curioso, né? Ela fez um barulho mundial, né? Ela foi notícia no mundo inteiro e não conseguiu mudar a pequena escola dela lá em Florianópolis, né? Aí que para mim está essa história do mundo real. E aí eu percebo o quanto que essa escola dela perdeu uma oportunidade de ouro, porque um case mundial desse. Por que essa escola não colocou isso em debate dentro da própria escola? Ou até uma coisa que também me chama a atenção, por que outros alunos da mesma escola de Isadora não criaram outros blogs, outros lugares de debate, que não o da Isadora, para a gente ouvir outras vozes, né? Então a gente ficou com a voz da Isadora, que virou, obviamente, uma figura importante, merecidamente, mas a gente não ouviu o outro lado, a gente não viu um debate. A gente viu só esse fenômeno da internet, ela foi super hypada, ela ficou super famosa, e acabou não resolvendo o que interessa, que é a melhoria da qualidade do ensino lá na escola dela. Eu vou dizer para o Taz que, na verdade, a gente concorda mais do que ele imagina que a gente discorda, né? Eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão na internet, contra a censura prévia, e olha que eu fui alvo de ameaças concretas à minha vida. E duas das pessoas que ameaçavam a minha vida num site, num blog, estão presas. Foram presas pela Polícia Federal. Então, mesmo sendo alvo da injúria, da calúnia e da difamação, eu sou contra a censura prévia e a favor da liberdade, porque eu não acho que a gente possa definir o que são ideias legítimas e o que não são. Nós temos já conquistas feitas no jogo democrático, uma conquista legislativa que define o que é crime. Então, se calúnia e difamação é crime, no mundo real, digamos assim, se exploração sexual é crime no mundo real, também tem que ser no ambiente virtual. E por isso que eu defendo que haja uma batalha cultural e não a criação de novas leis. O Marco Civil da Internet, na verdade, é o Marco Civil da Internet. Ele vem para regulamentar o acesso. Vai tratar de questões de privacidade de dados, de velocidade de acesso à informação, de não discriminação na hora de você acessar determinados conteúdos. Então é um Marco Civil da Internet. E isso precisa ser votado, porque o ambiente cultural mudou, o ambiente comunicacional mudou e nós temos uma lei obsoleta que não contempla essas novas realidades. Porque se é verdade que o que é crime no mundo real também é crime no mundo virtual, nós não podemos negligenciar de que o mundo virtual traz um novo impacto. Portanto,
Pensemos, por exemplo, na calúnia e na difamação. Ela se torna muito mais eficaz na internet. Difamar uma pessoa hoje se tornou muito fácil na internet. E é uma facilidade que esse ambiente comunicacional, que essa tecnologia trouxe em relação às outras. E isso não pode ser negligenciado pelo legislativo, nem pela sociedade. Então, nesse sentido, nós concordamos muito mais, Thais, do que você imagina que a gente concorde. Nós concordamos muito mais. Não é que eu gosto de debater com você, Jean. Ô, Jean, se você me permite, Jean, eu tenho muito interesse, eu acredito que muita gente que está nos acompanhando também tem, ouvir de você em que pé que está o debate do marco aí no Congresso, e o que você acha que pode estar, enfim, atrapalhando, onde que a coisa pode estar emperrando? Tá. O Marco Civil, eu volto a dizer, porque é importante dar crédito a ele, nós estamos votando no substitutivo do deputado Alessandro Molon, que capitaneou essa discussão no Brasil todo e também aqui no Congresso Nacional, através de audiências públicas. O projeto está para ser votado no plenário da Câmara, só que no ano passado houve uma manobra para retirá-lo, na verdade, de pauta, porque, como eu disse aí, tem muitos interesses em conflito, inclusive o interesse das grandes corporações de entretenimento, que estão emperrando essa discussão, mas eu acho que o problema principal, Thais, diz respeito ao artigo 15º do substitutivo, que trata exatamente dessa questão da responsabilidade do provedor diante de um conteúdo racista, homofóbico, que ofenda a dignidade humana. Então, no momento... Está me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Me ouvindo? Perfeitamente. Então, esse artigo 15º prevê que apenas mediante ordem judicial um provedor vai ser responsabilizado pelo conteúdo. Quer dizer, se ele for notificado mediante ordem judicial e no prazo dado pela justiça, ele não retirar o conteúdo ofensivo à dignidade humana e a direitos de outros, o provedor vai ser, portanto, punido por não cumprir essa decisão judicial. Mas só nesse caso o provedor vai ser responsabilizado. Ele não tem responsabilidade sobre o conteúdo que terceiros postarem pelos provedores. Esse é o ponto mais polêmico, digamos assim, do Marco Civil da Internet. De resto, é importante que a gente vote essa lei porque, como eu disse, é um projeto que na verdade, regulamenta o acesso e vai ser bom para todo mundo, porque tem em discussão a questão da velocidade dos dados, né, do tipo de não haver discriminação, sigilo, na verdade, para determinados dados ou não. Fugiu, ministra? Deu para ouvir agora? Não, o sigilo. O sigilo, sim. Uhum. O sigilo dos dados, que é o mais importante, que é isso que eu falei, que é um direito nosso. Nós temos o direito de ter os nossos dados protegidos, né? Eu não quero que o provedor venda os meus dados para outros, mesmo para corporações que vão me mandar, por exemplo, propagandas de produtos, através de um perfil de consumidor. Eu tenho o direito a ter os meus dados protegidos. E esse direito de proteção dos dados e da minha identidade, por exemplo, entra em choque entra em choque com a questão da dignidade humana quando alguém posta um conteúdo ofensivo a uma comunidade. E eu volto a dizer que essa separação não é tão clara e a gente não pode postular que haja uma separação entre o universo online e a vida real, porque no Rio de Janeiro, em 2011, aconteceu aquela tragédia pavorosa em que 12 meninas foram mortas por um franco-atirador que consumiam conteúdo machista, misógino na internet. Ou seja, o cara que matou as meninas em Realengo era usuário, ou seja, frequentava o site dos caras que me ameaçavam de morte. Então, a gente não pode estabelecer essa separação. O conteúdo virtual tem um impacto na vida real. Difamar uma comunidade inteira implica em homicídios concretos. Então, o que nós temos que pensar exatamente garantindo a liberdade de expressão, e eu sou absolutamente a favor de um território livre. E aí eu vou lembrar uma imagem que Pierre Levy e André Lemos, inclusive André Lemos foi meu professor de novas tecnologias, quando eu fiz jornalismo, quando a vida era em sépia ainda, e eu usava Maria Chiquinha. Não exagere. Eles cunharam uma expressão que é muito bacana, né? A internet é um dilúvio, é uma tormenta, e nós precisamos construir uma arca, que o Gilberto Gil pega essa imagem e usa naquela música na internet, né? Uma jangada, um barco que veleje.
Nós não temos que pensar em censura prévia, nós temos que garantir a liberdade e construirmos a nossa jangada, como a Isadora fez. Ela construiu a jangada, o barco dela, para navegar nesse dilúvio de informações. É isso que nós devemos fazer, é essa batalha cultural que eu falo, e aí inclui não divulgar, não passar adiante os conteúdos ruins, racistas, homofóbicos, machistas, de exploração sexual. E a palavra é convivência. Eu creio que nós precisamos levar essa palavra a sério. Convivência. Aqui no Brasil e no mundo, mas no Brasil, falando do Brasil, a internet, aí, Jean, eu concordo com você, a internet, ela causa às vezes na gente uma febre, que às vezes chega na ira, na raiva, no ódio, né? E você não admite conviver com quem pensa diferente, com quem é diferente de você, na maneira como você se relaciona sexualmente, religiosamente, politicamente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tendência atual de desmerecer partidos políticos que a gente não gosta, enfim, ou político, ou correntes estéticas, ou gostos, né? Eu estava aqui agora, acabei de receber uma mensagem do Paulo Coelho falando sobre um jornalista que atacou as artistas de axé music da Bahia de uma maneira absolutamente gratuita. Então, você não gosta de axé, você não precisa agredir as pessoas, você não precisa ir até o carnaval do axé. Então, convivência, para mim, é uma palavra que eu estou procurando cuidar muito bem nesse início de ano, que a internet, pessoal, não é a rede mundial de computadores. Alguém falou isso para a gente acreditou. Eu acho que isso atrapalha muito na nossa convivência. A internet é a rede mundial de pessoas que usam computador. Não é um vale-tudo. Toda a liberdade ela é limitada, inclusive a liberdade de expressão, por isso mesmo que nós definimos no Código Penal os crimes de injúria, calúnia e difamação, os crimes contra a honra, esses 3 crimes, quer dizer, o fato desses 3 crimes estarem previstos no Código Penal limita a liberdade de expressão, quer dizer, você é até livre para difamar, agora arque com as consequências de difamar. Claro. Você não está proibido de dizer nada. Eu, por exemplo, não proíbo ninguém de dizer nada contra mim. Agora, arque com as consequências pelo que você vai dizer contra mim. Eu creio que aí, vocês me permitam rapidamente, eu acho que a questão da liberdade de opinião, né, essa é fundamental. Né? A palavra é muito importante que ela seja livre, que é o que está acontecendo aqui agora, né? A palavra tem que ser livre, a opinião é livre. Aliás, o cara não gosta de axé, ele deve criticar, fazer o que ele quiser. Agora, tem a questão da agressão, tem a questão do mau gosto, tem uma série de outras que nós temos o direito também de falar aqui que a gente não concorda. Eu acho muito legal quando o Carlos, me dá uma alegria, sim, que eu quero compartilhar com vocês, quando as pessoas começam a falar dos seus direitos humanos amplamente. O direito ao trabalho, direito, eu quero a minha vaga na escola, na universidade, a minha escola com qualidade, o direito de viver numa comunidade, pertencer a ela, de ter lazer, o direito de ser como eu sou, quem eu sou, de ter a minha sexualidade, e de viver e respeitar a outra pessoa e ser respeitado. Isso é uma mudança que eu vejo que o Brasil está começando a fazer, porque durante muito tempo, toda a comunicação, grande parte, pelo menos, da comunicação, para não dizer toda, trabalhou a noção de direitos humanos de uma forma que direitos humanos era uma expressão que foi se afastando das pessoas, como sempre ele estivesse associado à visão da violência, da perspectiva de defender quem praticou algo violento. E eu vejo, Carlos, fiquei super contente quando te ouvi falar em direitos humanos, e pensar em todos esses direitos que todos os brasileiros têm de viver em um Brasil melhor. Rodrigo, deixa eu falar só por trás uma coisa que eu acho importante. Eu gosto muito do CQC, recebo muitas críticas, inclusive, assim, de parte da esquerda, porque eu gosto do CQC, mas eu quero dizer que, além dessas questões que o Tais levantou em relação ao CQC, eu fico feliz de ouvir do Tais que o CQC está revendo os pressupostos da sua cobertura de Brasília, porque
A gente não pode afastar as novas gerações da política, criando uma imagem de que todo político é ruim, é bandido. Isso não é verdade, né? E eu acho importante que o CQC tem dado, mesmo que com humor, espaço para boa política. E isso é bacana ouvir disso dele, de que esses pressupostos estão sendo revistos. Eu fiquei muito feliz de participar desse debate com quatro figuras. Duas eu conheci agora, que é o Carlos e a Monique, mas com a ministra Maria do Rosário, com quem eu tenho uma excelente relação há muito tempo, apesar dela ser governo, eu ser oposição de esquerda ao governo. Nós debatemos muito e colaboramos muito. Com o Marcelo Taz, que é um cara que eu conheço há muito tempo também, virtualmente, depois nos conhecemos pessoalmente, e que eu admiro, né, a despeito da divergência política em alguns temas que nós temos. E é salutar que nós tenhamos, sim, divergência política. Mas agradeço muito ao Google ter colaborado com essa discussão. Muito obrigado. Eu queria falar uma coisa só, Rodrigo, posso? Dá Por tempo favor, ainda? com certeza. Bem rapidinho, eu quero dizer que eu vou ficar ligado aí na Zona Sul de São Paulo, dizer isso para o Carlos. Sabe o que é? Eu estive conversando com o Rogério Sotiri, que acaba de ser nomeado secretário de Direitos Humanos em São Paulo também, com o Fernando Haddad, e a gente também está pensando algumas coisas juntos de trabalho entre o governo federal e o município. Então, quem sabe realmente esses lugares transformados pela própria comunidade ou pela intervenção pública, eles podem se transformar em lugares que mobilizem bons exemplos para muitos outros. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas possam contar uma história boa dos lugares. E a história de transformação que vocês fizeram lá, Carlos e Marcelo, eu acho que é uma coisa muito legal. Então, eu quero conhecer. A outra coisa que vocês falaram, e eu vou ser rápida, sobre a questão do fundamentalismo religioso, que é em tudo no mundo inaceitável. E eu queria dizer que, quanto a isso, nós talvez tenhamos a mesma questão que agora, no início do nosso debate, Marcelo Taz colocou sobre a internet, no sentido da liberdade também. Porque nós precisamos dizer que não está em questão a liberdade religiosa no Brasil. Não está. A liberdade religiosa no Brasil é um instituto consolidado. O que nós precisamos é afirmar o quanto é inaceitável a intolerância religiosa. O quanto é necessário que no nosso país, do ponto de vista de todos os credos, todas as fés, e inclusive daqueles que não têm credo e não têm fé, as pessoas tenham aquilo que o Marcelo disse, que é convivência, com respeito. Eu tenho trabalhado muito com isso, nós criamos uma coordenação sobre diversidade e respeito interreligioso. O Estado não pode intervir, nós não intervimos em nenhuma religiosidade. Religiosidade não diz respeito ao Estado, mas nós temos que assegurar que todas possam ter a liberdade de expressão e de culto, inclusive as que têm sido mais atacadas, como as religiosidades de matriz africana no Brasil. Então, eu queria só dizer isso, que nós precisamos zelar pela liberdade plenamente neste caso. Olha, um beijo para todo mundo, adorei. Agora eu tenho que trabalhar, se a presidenta Dilma vai dizer que eu estou ficando muito tempo na internet. Rodrigo, ela é brava, hein? Tempo aqui, e a ela é brava, essa moça. Eu estou tempo na internet. Vou esperar a ministra aqui na instituição, hein? Eu queria aproveitar a ministra Jean Willis, Marcelo Taz, Monique, Carlos, agradecer realmente a disposição e o tempo de vocês. A gente passou bastante do combinado já. A gente a coisa esquentou, isso é muito bom. Agradecer aqui a Google Brasil, que recebeu a gente. Eu também estou aqui na sala do lado do Taz. E também a Secretaria de Direitos Humanos, a ministra, que se dispôs a correr com a agenda aí pré-carnaval. Essa é uma data ruim para o Brasil, a gente tem aí véspera de carnaval, Monique está lá em Salvador, eu sei onde ela está, não dá para passar carro mais, já está tudo entupido de gente. E a gente faz questão, a SaferNet, de fazer um evento no dia, porque sabendo que é difícil para o judiciário, difícil para as autoridades, Marcelo também, imagino, com as agendas todas de programas, mas a gente garantir a participação no Brasil nesse dia que é mundial, e para mostrar realmente o Brasil tem coisas muito legais sendo feitas, e agradeço realmente a participação de todos vocês. Como eu disse, os internautas que estão vendo a gente, o vídeo fica disponível no site do Dia da Internet Segura, na página do Google Plus também do dia,
Imagino que o Marcelo, o Jean, a ministra, todo mundo pode compartilhar o vídeo, é de interesse público e também, como dito, as coisas continuam, novos materiais, o Marcelo Taz lá no @MarceloTaz vai linkar, já linkou o vídeo, e vai continuar disponibilizando o conteúdo. E é isso, pessoal. Fica aberta aí a palavra quem quiser fazer uma despedida. Por favor, Jean. Eu só quero fazer uma ressalva que eu acho que é importante, que a ministra vai gostar disso, Marcelo Taz também, e para a gente deixar claro de uma vez por todas para a nossa audiência, que quando a gente se refere a fundamentalismo religioso, não estamos nos referindo aos cristãos no Brasil. Nós respeitamos profundamente os cristãos no Brasil, sabemos que a grande maioria cristã no Brasil não concorda com o fundamentalismo religioso. Quando a gente fala do fundamentalismo religioso, é aquele que se vale de dogmas para cercear direitos de outras pessoas. Né? São pessoas que vão contra as conquistas da ciência e de todo o acúmulo de conhecimento que a humanidade produziu. Então, quando a gente se refere a fundamentalismo, não estamos nos referindo à totalidade dos cristãos. Por favor, que isso fique claro. Tá ok? No mais, um beijo, obrigado. Eu tenho que correr agora para o plenário da Câmara, tem sessão do Congresso Nacional e eu já estou atrasado. Um beijo, tchau. Tchau, gente, um beijo. Muito beijo bom. a todos. Muito bom, valeu, Tchau, pessoal. tchau. Muito bom. Abraços. A gente... Vamos para a Zona Sul com a ministra, cara. Vem com a gente, vem com a gente. Valeu. Legal, valeu, muito bom. Obrigado a todos aí. Esse foi o debate Cidadania Online, o que queremos e o que fazemos. A realização da SafeNet Brasil, com parceria da Google, Secretaria de Direitos Humanos, Marcelo Taz e Jovens Monique e Carlos. O vídeo está online, o pessoal pode continuar depois assistir. Quem perdeu alguma parte, está tudo disponível na rede. E é isso aí. Eu sou Rodrigo Nesme, a gente continua à disposição no canaldeajuda.org.br e também, para quem presenciar crimes na internet, pode ir direto lá no denuncie.org.br. Ficamos aqui então com essa 5ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Agradecer a todos os internautas aí, a equipe aqui da Google. Ficamos por aí. Valeu, grande abraço e bom carnaval para todo mundo. Tchau, tchau.